Então, bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós na manhã de hoje. Ótimo início de ano para todos nós, quem é a primeira vez que está vindo no centro, quem já veio outras vezes, que a gente tenha um ano abençoado, com muita luz, com muita paz. Que Deus abençoe cada lar de vocês, que ao final do trabalho de hoje vocês levem um pouquinho dessa luz e dessa paz também para suas casas, familiares, se tiverem outros animaizinhos também. Então a gente vai iniciar o nosso primeiro trabalho de hoje, primeiro trabalho dos animais deste ano de 2025. Fazendo a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa. Quem quiser cantar junto, a letra da oração vai estar aqui na tela para vocês. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as provas que todos nós temos, inclusive os nossos irmãozinhos animais, e a forma de como nós podemos aliviar, inclusive, os sofrimentos, as provas pelas quais eles passam. Porque não é porque a gente às vezes vê um animalzinho sofrendo que a gente acha que, não, ele está passando por isso, a gente não pode fazer nada. Não, é nosso dever, enquanto seres mais evoluídos que somos, ou que deveríamos ser, porque os animais muitas vezes demonstram uma evolução acima do normal, daquilo que a gente entende. Nós temos essa obrigação de auxiliá-los, de ampará-los e, na medida do possível, amenizar as provas pelas quais eles passam também. Então vamos entender primeiro o que é alívio. Segundo a definição do dicionário: diminuição do peso ou da carga, alívio no caso de situações escolares, diminuição da fadiga, da dor e da ansiedade. Dentro dos conceitos espíritas, a gente entende que os animais eles possuem provas, mas não expiações. O que significa isso? Nós, humanos, expiamos ou temos expiações porque nós temos a liberdade ou o livre-arbítrio mais desenvolvido que eles. Então, se, por exemplo, eu cometo um crime, eu vou ter que pagar por esse crime, porque eu tenho discernimento, porque eu tenho consciência daquilo que eu fiz. O animalzinho ele ainda não tem essa consciência plena. Então, por exemplo, se o seu animalzinho vai lá e morde o carteiro, ele fez isso por instinto, às vezes para cuidar da casa. Agora, se eu vou lá e bato no carteiro, aí eu vou ser penalizado por isso. Então, no meu caso, eu terei uma expiação e não uma prova, porque eu cometi um delito. O animalzinho ele não cometeu um delito. Ele não sabia exatamente aquilo que estava fazendo. Então, os animais, eles possuem provas, mas não expiações, diferente de nós humanos. Então, vamos ver espiritualmente falando de que forma a gente pode entender isso. Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, psicografou
vários livros, né, junto com o Chico. Num deles, chamado Aulas da Vida, tem um capítulo lá que fala exatamente sobre animais. Chama Animais em Sofrimento. O capítulo é um pouco longo, então eu dei uma resumida só para a gente entender essa questão da prova dos animais. Os animais estão isentos da lei de causa e efeito, já que eles não têm culpas a expiar. O animal não tem culpa. Ele não comete um delito e vai ter que ser responsabilizado por isso, diferente de nós humanos. Os animais atravessam longas eras de provas a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa longas eras para instruir-se. Muitas vezes eles passam por alguns sofrimentos, passam por algumas situações mais difíceis para o aprendizado deles. Só que eles não estão sujeitos, como nos diz Emmanuel, à lei de causa e efeito. Então, se eu fiz algo contra alguém, eu, humano, serei responsabilizado, o animal não. Mas eles têm as situações mais difíceis na vidinha deles para o aprendizado deles. Assim como nós, humanos, também. Quando a gente está na escola, o professor vai lá, ensina a matéria para a gente, e aí a gente vai ser submetido a uma prova, para mostrar que a gente sabe, que a gente aprendeu aquilo. É necessário para a gente. Mas quando a gente é criança, quando a gente está na escola, ai meu Deus, amanhã tem prova, tem que estudar. É um sofrimento para a criança, para o adolescente? Em partes é, mas é um sofrimento necessário. Com os animais é a mesma coisa. Não, repito, não significa que quando a gente vê um animal sofrendo, a gente não tem que fazer nada. Um pai não vai lá ajudar o filho a estudar para a prova, quando ele precisa? Simples assim. Nós, humanos, vamos ajudar os nossos filhos de 4 patas a passar pelas provas pelas quais eles precisam. Então, é isso que Emmanuel vem nos trazer aqui, nesse sentido. Espiritualmente falando, esse é o conceito da questão da prova nos animais. Outro autor muito conhecido no meio espírita, chamado Leon Denis, que foi o continuador da obra de Kardec, inclusive, ele nos diz lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O sofrimento nos animais é um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos de consciência. Através das provas pelas quais os animais passam, eles vão evoluindo. Puxa, mas um sofrimento é bom para um animalzinho? É, para a evolução espiritual dele. Para quem assistiu o filme 4 Vidas de um Cachorro, não é um filme espírita, mas, digamos, fantasias à parte do que tem o filme, a essência do filme é bem aquilo que acontece. Na primeira vidinha daquele animalzinho, ele estava junto com o seu tutor. Depois ele precisou reencarnar em outras situações, longe do seu tutor. Assim acontece com a gente também. Assim acontece com os animaizinhos que estão com a gente. Hoje o que está com a gente, pode ser que numa próxima vidinha, não necessariamente ele venha junto com a gente, mas ele precise passar por outras situações. Vai ser ruim para ele isso? Não. Para quem assistiu o filme, aí na 4ª vida ele voltou para o mesmo tutor, né? E assim pode acontecer com a gente também. Então é necessário o sofrimento, muitas vezes, para o aprendizado deles. Por mais que isso doa na gente, e claro que isso dói, e ainda bem que dói na gente. Porque se a gente fosse insensível a tudo isso, então cadê o nosso senso de humanidade, né? Aqui, um resuminho bem didático para a gente entender o sofrimento entre humanos e animais. Então, no caso dos homens, dos humanos, nós temos expiações, como eu falei. Os animais não. Nós, humanos, estamos sujeitos à lei de causa e efeito, ou seja, o que eu fizer, de bom ou de ruim, eu vou receber em troca. Se eu fizer algo de bom, eu vou receber algo de bom em troca. Se eu fizer algo de não tão bom, eu vou ser penalizado por isso. Os animais não estão sujeitos a essa lei de causa e efeito. Nós, humanos, passamos por provas assim como os animais. E não necessariamente nós, humanos, vamos pagar as nossas dívidas com algo ruim. Tem lá uma passagem do Evangelho que diz: pagai o mal com o bem. Um exemplo muito didático. Uma pessoa que eventualmente tenha maltratado animais numa vida anterior. Nesta vida, ela pode vir com muitos animais, para que ela possa cuidar deles, para que ela possa amá-los. Ela vai ter que pagar a sua dívida, vai ter que pagar aquilo que ela fez de ruim para eles, mas vai pagar com amor. Então, não necessariamente o pagamento de dívidas é algo ruim. Pode ser
se tivermos condições para isso, pagar o mal com o bem, com o amor, o que seria o ideal para todos nós. Só que às vezes a gente é teimoso, aí a gente precisa passar por um sofrimento um pouco mais acentuado. Bom, se os animais têm provas, como é que a gente pode ajudá-los durante a sua vidinha aqui na Terra? Seja os que estão conosco, em nossos lares, sejam alguns animaizinhos de rua, que estejam em abrigos, enfim, seja lá como for. É nosso dever, enquanto seres mais evoluídos, amparar os nossos irmãos menores nas dificuldades pelas quais eles passam. Todos nós podemos fazer isso. A gente viu aqui na oração de São Francisco, logo na primeira frase, fazei-me um instrumento da tua paz. Todos nós podemos e devemos ser instrumentos da paz de Deus, onde quer que a gente esteja. Aí algumas situações pelas quais a gente pode ajudar os animais. Quando possível, adotar um animalzinho abandonado, que está num abrigo. Puxa, não tenho condições porque minha casa já está abarrotada. Tudo bem, mas a gente pode divulgar se tem um animal precisando de um lar feliz. A gente pode compartilhar essa informação, se nós não tivermos condições de adotá-lo. Na medida do possível, adotar e não comprar. Porque quando a gente compra um animal, a gente está alimentando um comércio que não é legal. Amigo não se compra, uma vida não se compra. E tem tantos animais precisando de um lar feliz, abandonados pelas ruas, em abrigos. Se não dá para adotar, colocar um potinho de comida e água na frente de casa, para um animalzinho de rua, ou vê um animalzinho de rua, coloca ali um potinho de água para ele, um pouquinho de comida. Vai resolver completamente a situação dele? Não, mas vai amenizar o sofrimento pelo qual ele está passando. Aquela prova pela qual ele está passando, que é ser um animalzinho de rua, ela vai ser aliviada com um potinho de comida, um potinho de água. Ajudar ONGs e protetores individuais, se possível financeiramente, se não der para ajudar financeiramente, ajudar com algum trabalho voluntário, ou divulgar essa ONG, divulgar esse trabalho que essa pessoa faz. Existem inúmeras possibilidades de ajudar esses companheiros nossos humanos que estão aí nessa lida. Muitas vezes batalhando em prol da causa animal e muitas vezes sem recursos para isso. E a gente pode amenizar também a prova deles. A gente não sabe se é uma prova, se é uma expiação para aqueles protetores individuais, para aqueles que estão à frente de ONGs, estarem cuidando de tantos animais. Então a gente pode ajudá-los também nesse sentido. Abandono. Infelizmente a gente está vivendo uma época, né, final de ano, início de ano, em que a gente vê muito abandono de animal. É nosso dever denunciar, porque isso é um crime previsto em lei. Mas a pessoa não vai para a cadeia, não acontece muita coisa. Mas pelo menos hoje nós temos leis que protegem os animais e alguma coisa vai acontecer com essa pessoa. Pelo menos a ficha dela vai ter lá um pontinho negativo, para que ela possa repensar as suas atitudes. Então é nosso dever, enquanto cidadão, denunciar abuso, maus tratos, abandono, enfim. Na medida do possível também, evitar comprar produtos que testem animais. Hoje em dia nós temos muitas possibilidades de empresas, de produtos, que não fazem uso desse teste. E a gente tem um site aqui, até deixei a capa do site aqui, chama PEA. É uma ONG, né? Chama Projeto Esperança Animal, pea.org.br. Lá tem uma lista de empresas e produtos que não testam em animais. Então, mulherada que vai lá comprar um batom, vai comprar um produto de beleza, puxa, será que testa em animais? Primeiro que tem aqueles selinhos ali, ó, do coelhinho, em que já diz que a empresa não testa. Se bem que tem muita empresa hoje em dia que coloca lá o selinho e às vezes ainda testa. Então, para a gente tirar da dúvida, dá lá uma pesquisada, ver se aquela empresa realmente está cumprindo com aquilo que ela está prometendo. E, quando possível, evitar de comprar um produto que teste em animais. Quando possível, também, diminuir ou até mesmo parar o consumo de carne. O consumo da carne vermelha, o consumo da carne de frango, dos peixes, porque peixe também é animal. Mas o que isso tem a ver com diminuir as provas dos animais? Estamos diminuindo o sofrimento deles. Porque hoje, a carne que a gente compra, ela vem de uma indústria. É uma indústria da carne. Aqueles animais são, entre aspas, fabricados para que possam produzir mais, engordar de uma forma não natural, para que a gente possa consumir a carne deles. Então,
pensar a respeito disso, nessa época de início de ano. Quem sabe para o próximo Natal a gente possa ter um pouquinho mais de consciência nesse sentido, em ajudar a diminuir esse consumo desenfreado. E uma campanha muito bacana, idealizada pelo Paul McCartney, acho que todo mundo conhece, né? O ex-Beatle, que é a Segunda Sem Carne. É um projeto mundial, que inclusive até há pouco tempo foi introduzido nas escolas públicas do estado de São Paulo, não sei se ainda permanece, que é pelo menos na segunda-feira, ou pelo menos um dia na semana, a gente evitar de comer carne. Vai resolver totalmente o problema? Não, mas vai diminuir. Vai amenizar os sofrimentos dos animais. Então vejam quantas possibilidades nós temos de auxiliar, de amenizar as provas dos animais. Está nas nossas mãos, ajudá-los ou não, dependendo da nossa vontade. Então, essa era a mensagem que nós tínhamos para a manhã de hoje, para começarmos esse ano refletindo, pensar um pouquinho a respeito de tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas e aquilo que for possível a gente colocar em prática, ótimo. Ainda não consigo colocar nada disso em prática, mas pelo menos pensa a respeito, que já vai ser uma grande coisa. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, que vocês tenham um ótimo início de ano, com as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares.